Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos! Diante de um mercado cada vez mais exigente e comoditizado, que se caracteriza por clientes super informados e concorrentes cada vez melhores, preparar-se bem para brilhar na hora do tão crucial contato com o cliente nunca foi tão essencial quanto agora. Todos nós estamos mais propensos a confiar e fazer negócios com pessoas que são semelhantes a nós. Apesar das grandes mudanças trazidas pela internet, o coração das vendas é uma conversa entre duas pessoas. Ponto. Em algum momento, para que uma transação ocorra, uma faísca de confiança deve saltar, do vendedor ao comprador. Todos têm clientes e prospects então. Aí, precisamos construir relacionamentos para encontrar um terreno em comum e fazermos um trabalho tão bom que os clientes, e talvez até mesmo os clientes potenciais, os famosos prospects, se sintam confortáveis ao se referir a nós para outras pessoas. Hoje, até nossos carros falam conosco. É muito importante que tenhamos em mente que o diálogo é uma necessidade crítica da venda. Os vendedores precisam, no mínimo, de um plano para falar 20% e ouvir 80% do tempo. Por isso, o que importa é o problema do seu cliente. O seu cliente precisa ficar no centro do palco, não o seu discurso. Fazendo isso, colocaremos as pessoas no centro da sua atenção, mostrando que eles são a peça essencial para que o nosso produto ou serviço funcione. Formado na Universidade Federal de Santa Maria, o engenheiro agrônomo Paulo Olavo da Silva trabalhou mais de 30 anos como representante comercial autônomo de insumos agrícolas. É um especialista na venda de sementes. Atuante na região da Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, ele irá nos contar um pouco sobre relação de confiança com seu cliente e de sua trajetória e convicções. Podcast Academia do Agro. Olá, meu amigo Paulo Olavo. Bem-vindo ao podcast Academia do Agro. Tudo bem com você? Tudo bem, Valdir. Bom dia. Graças a Deus, tudo tranquilo, sim. Aham. Que bom, que bom. Rapaz, que coisa. Em quanto tempo nós não se falamos, não se vemos? Eventuais trocas de mensagem no WhatsApp, né? Que a gente se comunica. Então, deixo aqui a minha satisfação de reencontrá-lo ao vivo em cores, obstante via internet. Paulo, como você já conhece, já conversamos também antes sobre o objetivo do nosso podcast Academia do Agro. A ideia é que a gente possa levar aos nossos colegas, aos nossos ouvintes, aos amigos aí do campo do agronegócio, um pouco da vivência, experiência e das superações que tivemos na nossa trajetória profissional. E também compartilhar com esses mesmos amigos um pouco da nossa história, da nossa origem, da nossa formação, né? E é por aí que eu queria começar contigo. Você contasse um pouco a sua origem, quem que é o Paulo Olavo da Silva? Da onde você veio? Qual que é a sua história? Fala um pouquinho para nós. Ok, Valdir, vamos tentar clarear ou listar, por exemplo, a nossa origem, né? O Paulo Olavo nasceu em 1965, numa cidade próxima a Santa Cruz do Sul, chamada Passo do Sobrado, né? Onde o pai era agricultor, ou é agricultor ainda até hoje, né? E a mãe era professora, né? Professora municipal, né? Onde trabalhava com alfabetização nas primeiras séries, né? Então, ali eu nasci, ali eu me criei até passada a idade do primário, digamos assim, que a gente chamava na época, que era alfabetização até a quinta série. E a partir dali, morava no interior e tal, então eu não tinha escola ali, eu acabei indo para casa do meu avô, na cidade de Passo Sobrado, e aí ali eu fiz o ginásio, digamos assim, né, até a 8ª série, né. Hoje eu acho que a coisa é um pouco diferente e tal, mas na época era isso, né.
Então fiz o ginásio, passando o ginásio, Passo Sobrado não tinha mais segundo grau, né? Então também eu tive que ir para Venâncio Aires, onde eu fiz o segundo grau, que era do primeiro ao terceiro ano, digamos, que era a formação em auxiliar de laboratório, né? Que era o curso que eu acabei fazendo no segundo grau. Em feito isso, tinha vestibular, né? Então, mas a gente do interior, com dificuldade, meu pai era produtor, mas era um produtor pequeno, digamos assim, e tinha bastante dificuldade e tal. Então eu tinha que passar numa faculdade federal, né? Aí eu fui para Santa Maria fazer vestibular para agronomia, que era o meu sonho, né? Até por viver com agricultura, sempre gostei muito. E o meu pai era daqueles produtores assim, meio freio de mão puxado, muito seguro, né? E eu sempre naquele ímpeto de temos que aumentar, temos que expandir, temos que botar máquina, enfim, é aquela coisa de piazão, né? Mas o meu pai sempre foi muito seguro nos negócios, sempre fazendo a coisa conforme o passo dava, né? Então eu fui fazer o vestibular em Santa Maria, mas a faculdade federal naquela época, era bastante concorrida, né? Hoje não mais, porque saiu, acho que, muita faculdade de agronomia. Naquela época tinham muito poucas, né? Então era bem concorrida. Então eu sei que eu fiz o vestibular ali no primeiro ano e acabei não passando, né? Reprovei. Mas aí eu queria muito da sequência e tal. Então surgiu a oportunidade, e até na época o meu pai já produzia semente para a empresa, não era Pioneira ainda, era Proagro na época, né? Desde quando essa empresa se instalou ali em Santa Cruz do Sul, o meu pai começou a participar como cooperante dela, né? Então, na produção de semente. Então ia muito dos técnicos, mas era uma coisa bem rudimentar, as plantadeiras ainda era toda de ferro, com disco de ferro e tal. A colheita era manual, em espiga descascada e tal. O despendoamento era feito pelo próprio produtor. Então eu me criei nesse meio, né, observando tudo que o meu pai fazia ali. E aí tinha os técnicos da empresa que acompanhavam aquela produção. E muitos deles eram formados em técnica agrícola, né, técnico agrícola no caso. E vinha ali de Teutônia, daquela região. Então, como eu tinha reprovado no vestibular e tal, eu digo, mas de repente eu vou fazer um técnico agrícola. Aí fui a Teutônia, lá tinha, tipo assim, uma parte do curso que era adaptação, né? Fazia só as disciplinas técnicas, no caso, para adaptar o curso que tu tinha feito antes ao curso de técnico agrícola. Aí eu fui para lá, tive 15 dias lá em Teutônia, mas aí eu vi que não era aquilo que eu queria, né? Não é isso e tal, quero uma coisa melhor, mais aprofundada. Até que acabei voltando para casa, né? Aí voltei para casa e aí começou aquela fase mais de gurizão, de sair, de festa, de amigo e tal. Chegou aí lá pelas tantas eu não vou mais fazer faculdade, eu vou ficar trabalhando em casa aqui, mas aí é aquele negócio de amizade e tal. Aí um dia desses, na época o diretor ali da produção era o Gentil de Doné. Aí eu sei que o Gentil até foi lá em casa e o pai acho que comentou com ele, o Paulo tá a fim de desistir da faculdade, não sei o que lá, e eu sei que aí ele veio falar comigo, eu disse, cara, né, eu acho que deve fazer, depois se tu quer vir trabalhar em casa, tu vem, e se tu não quer, tu pode trabalhar no outro negócio e tal, mas faça a faculdade, né? Aí eu pensei e tal, eu digo, eu vou fazer então, eu vou no segundo semestre, eu vou para Santa Maria fazer cursinho. E aí fui. No segundo semestre fui para Santa Maria, parar numa pensão lá e tal, e fiz o cursinho. Fiz um pré-vestibular, isso era 84, né? Aí fiz o pré-vestibular, prestei vestibular em 85, janeiro de 85, e aí acabei passando, né, em agronomia. Eu não passei na primeira turma, passei na segunda turma, então comecei em agosto do outro ano, e aí fiz o curso. Em dezembro de 89,
eu me formei. Aí até porque eu acabei formando em 4 anos e meio, a gente morava em casa de estudante, comia em RU, era uma situação assim um pouco apertada, né? Então me levou a, já que eu estou aqui, eu vou fazer o quanto antes. Então eu acabei puxando matéria e tal, eu acabei formando em 4 anos e meio. Antes de formar, em dezembro, naquela época sempre tinha, as empresas iam que a UFSM foi e ainda é hoje, né? Uma escola, uma faculdade bem conceituada. As empresas iam lá para entrevistar formandos e tal, e alguns já saíam, às vezes, empregados, né? E eu fiz em dezembro, eu fiz uma entrevista daí eu formava em dezembro. Antes da formatura, teve uma empresa, a empresa era de Londrina. Hoje, eu acho que é a Dama, né? Na época era a Herbtécnica, era uma empresa, era nacional, e trabalhava com agroquímico, né? Então eu fui entrevistado ali e acabei sendo contratado, né? Isso antes de formar até. E aí, janeiro já de 88, eu comecei em 85, formei em dezembro de 88, né? Janeiro de 89, eu comecei a trabalhar daí na Herbtécnica, sediado em Palmeira das Missões, que era no Planalto ali. Aprendi bastante, porque ali tinha uma empresa grande, hoje está em Porto Alegre, que era a Agrofel, né, que era do grupo Ferrarim, do seu Wilson Ferrarim, e eu aprendi muito ali, porque fiquei ali um ano e pouco ali e negociava muito com eles. Eu sei que deu certo, mais ou menos, a nossa filosofia e tal, e acabei conseguindo fazer. A Agrofel tinha uma rede grande de filiais, e acabei fazendo bons negócios, aprendi muito ali naquela época, e então foi um meu primeiro aprendizado, digamos assim, dentro da área profissional, né? Então fazia vendas, fazia ensaio, fazia palestras, fazia de tudo na época, né? Mas como eu era ali de Santa Cruz, daquela região, um dia desses, e é normal, às vezes, querer voltar para próximo de casa e tal, surgiu uma vaga na mesma Herbtécnica, na região de Cachoeira do Sul, que era próxima a Santa Cruz, né? E eu me candidatei, eu pedi, olha, eu já estou aqui 1 ano e pouco e tal, tenho uma oportunidade lá, gostaria de ir mais próximo de casa e tal. Mas não, tranquilo, tu, né, fez um trabalho bom aí, a região lá tá complicada, de repente tu pode ir para lá. E aí eu fui para lá, fui para Cachoeira do Sul, e aí fazia toda aquela região ali da Vale, Minas Vales, Cachoeira, Santa Cruz e tal. E dentro daquela região que eu estava trabalhando, um dia desses eu passei, até porque ainda a gente fazia desenvolvimento, fazia tudo dos produtos, né? E aí tinha alguns produtos na época, que era o Herbimix e Erasmix, eram os produtos que eram específicos para milho. E aí eu fui um dia desses lá na pesquisa da Pioneer. E na época o Delmar trabalhava lá. E aí, conversando dos produtos, e ele já me conhecia e tal, aí ele me disse, Paulo, tem o rapaz aí que está trabalhando com vendas aqui em Santa Cruz do Sul, que era o Daniel York, na época, ele está saindo da empresa, vai sair e tal, e vai abrir uma vaga aí, tu não quer, de repente não tem interesse e tal, em candidatar a essa vaga? Eu digo, claro que eu tenho, a gente tinha feito estágio na empresa e tal, durante a faculdade, e eu digo, tenho interesse, tá? Então eu vou falar lá pro Mariano, que era o diretor e tal, tu de repente vai conversar com ele. Aí um dia desses marquei e fui conversar com o Mariano lá. Aí o Mariano mais ou menos me disse o que era a representação comercial, o que envolvia, mas ali uma região muito complicada, muito produtor pequeno, tecnologia ainda baixa na época, né? Uma região bem difícil, né? Uma região grande que envolvia quase todo o sul do estado, digamos assim, centro-sul do Rio Grande do Sul. E aí eu encarei, eu assumi, né? Mas aí tinha que ter carro, eu não tinha
grana na época. Eu sei que comprei o meu primeiro carro da representação, foi um Fiat 147C, ano 83, que era álcool e tinha sido transformado a gasolina, né? Esse pode. E aí comecei, mas aí eu acho que já fiz a minha primeira venda ali que eu fiz, fiquei acho que uns 3, 4 meses com o Fiat aquele, e aí consegui já trocar, peguei uma picape lá, uma Fiat da Inova, e comecei a dar andamento ali, né? Foi também uns anos bons, mas uma região bastante difícil, né? Mas segui, fui fazendo um trabalho, fui melhorando ali em participação, digamos assim, no mercado, mas uma região que me deixava frustrado porque era muito baixa a tecnologia, sabe? Aquilo não... Tu trabalhava, muitas vezes o teu trabalho não aparecia, uma região de inadimplência alta, né? Então, tu tinha que dedicar bastante tempo a essa parte de cobrança, enfim, para não, né? Não, tu acabava não recebendo, porque tudo que a gente só recebia comissão daquilo que a gente vendia e efetivamente recebia também, né? Então, é uma região bastante complicada. Mas eu trabalhei ali de 91 até 2001 naquela região. Mas aí eu sempre dizia, eu passei por gerente... Primeiro, no começo a gente nem tinha gerente lá, era a dona Erna que fazia esse serviço, né? Aí depois veio o seu Oscar Busanello, a gente aprendeu bastante coisa com ele também, era um baita vendedor. Passamos pelo Daniel Glatt, que foi gerente também nosso ali um tempo, já um outro perfil, mas também uma pessoa de conhecimento, né? E depois veio o Stradioto, um rapaz que teve pouco tempo, acabou saindo, e depois o João Arthur, que foi quem permaneceu mais tempo ali com a gente, né? E aí, na época do João Arthur, que eu pedi não, ele sabia que a região era complicada, que às vezes o trabalho não aparecia muito e tal, mas a gente continuava ali, nunca desistiu, né? Tava sempre tentando inovar, criar e tal, e tinha resultado até porque a gente tinha que se manter, né? E aí, foi em 2000 ali, ele me disse, Paulo, tá abrindo uma região em Cruz Alta, né? O rapaz que tá lá, o Kraus, vai sair e tal, e tá abrindo a região lá. Tu quer ir pra lá? Eu digo, eu quero, né? Vamos embora. E aí eu fui pra Cruz Alta. Aí fiquei de Cruz Alta lá de 2001 até 2016. E onde foi eu consegui assim, me realizar profissionalmente, porque é uma região bastante tecnificada, né? Excelentes produtores, excelente tecnologia. Ali eu consegui me identificar, consegui desenvolver um belo trabalho, consegui crescer tanto financeiramente como profissionalmente também. Então, foi onde eu digo assim, que eu desempenhei o meu melhor, digamos, na região de Cruz Alta, como representante na região de Cruz Alta, né? Mas como tudo, tu passa muitos anos, tu já vai ficando com uma certa idade e tal, então, às vezes tu sente um momento que as coisas, que tu tem que fazer alguma mudança na vida, né? A própria empresa foi mudando um pouco as filosofias, as políticas, né? Às vezes coisas que fugiam um pouco do teu princípio, por exemplo, daquilo que tu aprendeu a vida inteira. Então, foi ali 2012, 2013, por ali, assim, eu comecei a ver, olha, eu acho que está na hora, eu já fiz a minha contribuição, digamos assim, e já obtive, em contrapartida, muito conhecimento e ganhei bastante coisa dessa empresa. Eu acho que eu tenho que começar a pensar daqui para frente, porque quando vê, não vou conseguir ficar a vida inteira trabalhando como representante comercial, né? Então foi onde eu sempre tive alguma coisa de... até porque o meu pai tinha já, né, a questão de agricultura, e a gente sempre ele ia tocando e tal, e a gente ia tentando melhorar, tentando ajudar. Então a gente já tinha alguma coisa de área, nós já tínhamos comprado uma área em Cruz Alta também,
E aí resolvi sair, foi 2015 ali para 2016, eu resolvi sair da empresa, para sair, e comecei um outro aí sim, tocar o meu negócio daí, né, próprio, e cuidar só de agricultura daí, né. Então aí a gente, na época, antes de fazer essa saída que eu estava fazendo esse planejamento, eu subi até para o Mato Grosso, olhar algumas áreas lá, mas aí coisas muito distantes e tal, a gente já não era mais tão novo, né? Então a gente resolveu ir na fronteira ali do Rio Grande do Sul, a região de Bagé, onde a gente pegamos algumas áreas lá e começamos a abrir uma outra frente lá. Nós tínhamos já uma propriedade em Cruz Alta, e aí começamos uma outra propriedade na região de Bagé, na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. E é onde a gente está até hoje, por exemplo, né? Então hoje eu tenho meu filho, Paulo Júnior, que está cuidando dessa propriedade lá na fronteira, morando em Bagé, e eu estou morando em Cruz Alta, onde eu toco a propriedade aqui em Cruz Alta. Então a gente não são propriedades grandes e tal, mas a gente procura colocar ali tudo que a gente aprendeu a vida inteira, né? Vendo muito do que cada produtor fazia, todos os produtores que a gente acompanhava, a maneira que cada um tocava seu negócio. Então a gente pegou um pouquinho de cada propriedade, digamos assim, e é o que a gente está tentando fazer hoje, né? Está fazendo, e acredito que estamos fazendo bem, até porque o negócio está tendo continuidade, está tendo crescimento, né? Mas sempre assim, com aquela filosofia lá do meu pai, digamos assim, muito pé no chão, muito pensado, muito cuidando muito das coisas, cuidando muito da questão de crédito. É uma das coisas hoje que a gente é muito, como é que eu vou te dizer assim, reconhecido até ali por sempre trabalhar muito correto, sabe? Então eu acho que essa é a maneira que a gente aprendeu de fazer as coisas e tem conseguido tocar dessa forma, né? E estamos ali hoje, então, com essas duas propriedades, dando sequência, o meu filho já envolvido, inserido na atividade, ele gosta bastante. Claro, como todo piá, às vezes tem as ímpetos, tem as coisas que tu tem que segurar, que tu tem que incentivar, mas estamos aí, estamos nessa região e bastante contente por a gente estar podendo trabalhar naquilo que a gente gosta, né, Valdir? Eu acho que esse é o resumo da história, assim, rapidamente o resumo da minha vida, né? Tudo que se passou, e boa parte não, acho que 80% ou 90% de tudo que a gente passou e que a gente aprendeu foi via a empresa que a gente trabalhou, que era a Pioneer daí, né? Hoje mudou e tal, nomes e tal, razão social, mas é a empresa ao qual a gente conheceu desde lá dos, 14 anos, 13 anos, quando se produzia semente lá em escala pequena e tal, até os dias que a gente ficou, onde se trabalhava com volumes altos, volumes grandes. Então acompanhou todo esse crescimento e a gente cresceu junto, né? Eu acho que isso é importante. Eu sempre digo que todo negócio não é um negócio de mão única, por exemplo. Tem que ser viável para ambas as partes, né? Tu tem que ter um negócio onde tu consiga crescer e às vezes a pessoa que está do teu lado consiga crescer também. Eu acho que esse é a maneira correta e a coisa sustentável pensando para o futuro, né? Podcast Academia do Agro. Paulo, na sua passagem profissional pela Pioneer, na área da representação comercial, qual foi o momento de maior felicidade sua e qual foi o momento de maior angústia que você teve? Rapaz, eu acho que angústia, isso eu tenho bem em mente, que eu cheguei até uma vez numa reunião, eu quase cheguei a chorar. Eu acho que na época era o Carlos Verla, ele trabalhava, eu não lembro a função dele, tá? Mas nós estávamos numa reunião lá e tinha um problema, a gente era avaliado por questão de sobras, né, de semente.
E eu, quando trabalhava na parte sul do estado, eu tinha muitas revendas, eu tinha, sei lá, 150 revendas, eu acho, é uma região muito grande, tecnologia baixa, inadimplência alta. Então eu tinha muitas revendas. E aí tu tinha que ter um pouco de semente em cada revenda, porque tu não tinha nada, é aquele negócio. Tu não tem estoque, tu deixa de vender, né? O cara chega lá para comprar, não vai... vou te entregar daqui a 14 dias, né? Tem que ter estoque em cada revenda. E aí, então, tu chegava no final da safra, aí tu ia fazer a tua sobra, por exemplo, aí se tu sobrasse lá 10 sacos em cada revenda, fazia 150 revendas, dava 1.500 sacos de sobra, digamos assim. E tu era avaliado pela questão da sobra. Então, eu sei que chegou uma reunião que eu cheguei a chorar, por exemplo, porque o meu número daí de sobra era sempre o maior, ou os maiores números, digamos assim. E aí aquilo me deixava muito mal, por exemplo. Eu fazia o meu melhor, mas às vezes a região era complicada. E aí foi onde eu disse assim, olha, eu quero... um dia eu quero sair daqui, eu quero ter oportunidade para mim ir para uma outra área, até para mim poder mostrar o meu trabalho ou mudar esse número de sobra, que era o que me deixava muito... Então esse foi o pior momento, assim, que eu considero de todo o processo que eu tive de representação, foi essa reunião. Assim, que era um ano bastante difícil e tal, e tinha realmente tido uma sobra de semente alta, e a minha foi a maior sobra, digamos. Né? Então, aquilo ali me deixou... eu considero, para mim, não é nem assim a questão financeira ou coisa do tipo, porque quando tu é um profissional e tu faz o teu melhor, por exemplo, às vezes quando a coisa não anda contento, é normal tu te chatear, é normal tu ficar preocupado com aquilo, e isso me incomodava muito, né? Então foi assim que eu considero o meu pior momento. E o meu melhor momento foi no ano seguinte. Perdão, não foi nem no ano seguinte, foi 2 anos que eu estava em Cruz Alta. Foi 2001 meu primeiro ano, 2002 o segundo ano na região de Cruz Alta. Foi onde eu tive a melhor venda. Eu saí de uma venda de 12 mil sacos na região em 2 anos depois, para 40 mil sacos, né? Então foi a maior venda da regional, eu lembro. Sobra, por exemplo, eu acho que não chegou a 100 sacos na região. Então aí tu trabalhava com poucas revendas, digamos assim, muita venda direta. Então foi o meu melhor ano, por exemplo, assim, meu melhor faturamento em todo o tempo de representação, e um crescimento muito grande, né? Então, claro que aí tu pegou uma região que estava represada, digamos assim, com algumas dificuldades, e aí tu conseguiu fazer um trabalho, digamos assim, uma aproximação das revendas e tal, e deu um resultado muito, muito claro, aliado a um crescimento da área de milho, uma série de coisas, né? Não é só teu posicionamento e tal. Mas foi meu melhor ano daí, né? Então, aí ganho profissional, ganho financeiro, ganho uma série de coisas. E a partir dali a gente teve uma continuidade daí e tal, né? Claro que nem eu disse, depois houve aquelas mudanças e tal, começou a ter uma outra política da empresa, de dividir áreas e tal, e a coisa começou a cair um pouco, né? Mas eu acho que foi os 2 momentos, assim, um momento bastante tenso, bastante ruim, por exemplo, assim, para mim, principalmente, né? E depois aquele negócio de tu dar a volta, né? Vou para outra área e tu conseguir mostrar um resultado, né? Eu acho que são as 2 situações que eu listaria, né? Podcast Academia do Agro. Ô Paulo, você comentou o seu momento de glória, o seu momento de apreensão, né, de frustração, que, como você disse, faz parte do jogo, né? Sim. Meu falecido pai, falava o seguinte: filho, toda vez que você tiver um motivo para celebrar, para comemorar, comemore. Batizado, nascimento, casamento, formatura, conquista do trabalho, ganhar dinheiro, comemora. Por quê? E a vida é feita também de tristeza, de perdas, de frustrações. Você vai ter que ir no enterro, você vai ter que acudir gente doente,
pessoas próximas, isso faz parte da vida. E a felicidade do homem é quando você chegar ao final e o balanço de contemplação e celebração for um pouco maior daquelas tristezas que você passou, né? Então, é isso mesmo, a vida é feita disso, né? De altos e baixos. E dessa linha, e quero que você fique bem à vontade para isso, tá? Em que momento da sua trajetória pessoal e profissional, por que não, você se sentiu perdido, sem o chão aos pés, ou, como diz aí, fora dos trilhos? E como é que você superou isso? Mas olha, Valdir, como tudo na vida, às vezes tu passa muitos desafios, digamos assim, né? E eu tive, ali quando eu estava saindo da empresa, que eu perdi a minha esposa, né? Num acidente de trânsito. Então, e antes disso, em 97, eu tinha perdido minha mãe também, né? Que foi... porque a mãe era uma pessoa assim que sempre me incentivava, por exemplo, desde lá quando eu estava na Herbitécnica, que eu fui sair para passar para a Pioneer, a mãe sempre incentivava muito, né? Então foi um momento, foram 2 momentos, na verdade, bem distintos ali em épocas e tal, que eu tive bastante dificuldade, digamos assim. Deu meio aquele negócio, fica meio perdido, tu não sabe para que lado vai, tu não sabe o que fazer, e aí tu começa até a te enrolar, às vezes, nos negócios, numa série de coisas, né? Eu sempre fui um cara assim, que tive muito separado as coisas, mas tu chega num momento assim que tu fica meio perdido, quando tu começa a fazer bobagem, né? Aí eu sei que dentro dessa transição, por exemplo, fica desses problemas, melhor, tu fica muito acabado, às vezes sem vontade, sem ânimo, às vezes os negócios não estão tão certos, por exemplo, como tu gostaria que andasse e tal, e isso aconteceu comigo também. Passei um momento ali muito difícil. E aí um dia desse eu tava bem perdido, assim, tava fazendo bobagem, por exemplo, não nego, até em termos de negócio. E aí eu fui conversar com meu pai, né? Aí eu digo, pai, assim assado, tô, né, meio por baixo, acho que não tô fazendo as coisas corretas e tal. Aí eu lembro, assim, que ele me disse assim, ele disse, cara, tu é um baita profissional, tu conhece de tudo e tu tem capacidade. Então, assim, tu centra a tua cabeça, vai num médico, né? Num psiquiatra, uma coisa assim, procura ajuda para tua cabeça e tal. E eu tenho certeza que tu vai 1 ano, 2 anos, tu dá a volta e a coisa muda. E eu tô aqui para te ajudar e vou te apoiar e tal, porque meu pai sempre ajudou muito nessa parte, principalmente a parte de lavoura, né? E foi o que eu fiz, Valdir. Então, primeiro, procurei ajuda, né? Porque às vezes a gente, homem, tem muito daquela questão do machismo e tal, achar que é né, superior a tudo e tal. E eu tive humildade e tal, procurei ajuda e consegui, olha, acho que nem 2 anos, consegui reverter todas as situações que eu tinha feito, digamos que não eram as decisões mais corretas e tal. Consegui dar a volta e sair, melhorar em relação àquilo que eu estava, né? Então, acho que isso aí fica como é que eu vou te dizer? Eu não digo um conselho, porque isso é uma coisa que é muito particular de cada um. Mas hoje qualquer pessoa dá uma baqueada, às vezes, né? Dependendo do que acontece na tua vida, isso te dá uma baqueada, tu esmorece, a cabeça às vezes começa... A cabeça é uma coisa muito complicada, às vezes não dá para entender, uns podem dizer que é frescura, outros podem dizer que é bobagem, mas não, às vezes cada pessoa tem uma reação diferente a situações que a vida te coloca. E o importante, por exemplo, disso nesse momento, por exemplo, tu procurar ajuda e seguir aquilo, né? Aquilo que te dizem para te fazer ou te orientam para te fazer, acreditar naquilo e acreditar em ti mesmo, né? E nesse ponto meu pai me ajudou bastante
E eu segui, claro que mudei algumas coisas, tirei alguns pensamentos que eu tinha na cabeça e consegui dar volta, digamos assim, né? Então, tive humildade e depois capacidade para te conseguir superar e dar a volta e tocar a tua vida, tocar os teus negócios. E então, eu acho que é fundamental, por exemplo, às vezes, no momento que eu particularmente tinha muita restrição, por exemplo, eu não tenho vergonha de dizer, por exemplo, a psicólogo, a psiquiatra, uma série de coisas, mas eu consegui ir atrás, consegui reverter e consegui dar a volta, digamos assim, em algumas situações bem complicadas pelas quais eu passei, né? E isso eu te digo que foi alguns percalços que eu tive e que realmente me abalou bastante, mas conseguimos superar, dar a volta e dar continuidade nas coisas melhor do que a gente estava fazendo, digamos assim. Então, acho que isso Paulo, é importante, né? Sem dúvida, Paulo. Tem um ditado que diz, né? A dor ensina a gemer. Uhum. E a gente lá na frente, apesar de todo sofrimento, depressão, dúvidas e incertezas, né, que surgem nesses momentos, e como você disse, é muito particular, é muito individual, cada um tem uma maneira de encarar essas coisas. Mas o importante é que lá na frente a gente atravessa essa fase, né? E normalmente a gente atravessa mais forte, né? Mais convicto, mais seguro, vamos dizer até mais leve, no sentido assim do tipo, poxa, às vezes é um fardo muito grande que a gente acha que a gente o torna mais pesado, né? E às vezes depende de a gente encarar isso aí. Paulo, até como para a gente dar um encaminhamento no nosso bate-papo, o que você diria hoje para esses... Você tem o seu filho, o Júnior, você tem uma juventude chegando aí, num tempo, numa época distinta daquelas que nós passamos. Hoje, a velocidade, a conectividade, a rapidez das coisas, a rede social, hoje tudo está à palma da mão, né? Que não dizer assim. Que conselho você daria para esses novos profissionais de vendas que estão chegando aí, mesmo esses estão na ativa, como ponto de atenção, como ponto de melhoria, né? Se assim possa dizer, para eles? O que você poderia compartilhar com eles? Mas olha, Valdir, eu acho que a coisa nessa questão de vendas ou de agricultura como um todo, qualquer uma das situações, elas são bem... não tem muita diferença, por exemplo, né? Eu pego hoje, fazendo um paralelo com o meu filho, e até às vezes com o pessoal de revendas ou de empresas de insumos hoje que nos visitam para colocar os produtos. Então, às vezes, para alguns, aquele cara que eu vejo que tem um bom futuro, digamos assim, que eu até tento dar algum conselho, alguma coisa. Porque hoje, essa gurizada, eles têm muita facilidade nessa parte que tu disse, a parte de tecnologia, a parte de informação. Para eles tudo é fácil, digamos assim. Eu vejo pelo meu guri, vai pegar, configurar uma coletadeira, vai mexer no monitor do pulverizador. Eles têm muita facilidade. E coisa que eu particularmente, tenho mais dificuldade, né? Então, isso é hoje o profissional que está mais ou menos aí. Então, o que eu digo é o seguinte, se eles conseguirem balancear isso, essa parte, porque não adianta, é o meu pensamento, eu tenho que falar ele, por exemplo, não adianta hoje tu ser 100% na parte de tecnologia e tu ser 0% na parte de campo, por exemplo. Então, essa gurizada hoje, falta, eu acho que mais, como é que eu vou te dizer, abrir mais porteira, por exemplo, né? Tem que chegar botina. Botina, tem que chegar mais junto, tem que ter mais visita, tem que ter mais relacionamento, tem que ter mais intimidade ou parceria, sei lá, com o cliente final. E claro, isso passa às vezes pela revenda, pelo distribuidor, né? Então, ter um bom relacionamento com o distribuidor. Eu lembro que na minha época, e isso eu herdei até de um representante ao qual trabalhou que hoje não está mais com a gente, que era o Beltrame até, e eu sei que ele fazia. Uma das coisas que me ajudou ali em Cruz Alta bastante era essa questão de relacionamento. Eu sempre fui muito de
de me relacionar bem com todo mundo, digamos assim. Então, isso conta muito, por exemplo, não só na hora da venda, por exemplo, mas fazer uma janta junto, fazer uma visita particular, enfim, se envolver mais com as pessoas que estão no teu negócio, né? Então, hoje eu vejo que para essa gurizada, às vezes falta bastante isso, né? Eles mexem bem nessa questão de tecnologia, às vezes querem, saiu dali do momento ou do horário de trabalho, às vezes não atende mais no celular, não tem mais aquela ligação que tem com o cliente. Então, eu vejo que isso, com certeza, na medida que eles conseguirem dosar isso e pegar mais essa parte de relacionamento, a parte de campo, a presença mais junto do cliente e tal, ele vai ter mais sucesso. Porque o cara, às vezes, o produto pode nem ser, às vezes, o melhor produto, por exemplo. Mas, às vezes, tu tem uma aproximação boa com o cliente. Se tu tá do lado dele, às vezes ele te liga lá de noite, ou de manhã cedo, ou no domingo, para pegar uma informação contigo e tu dá atenção para ele e tal, esse cara vai te comprar depois. Ele tem, moralmente, ele tem alguma coisa assim, puta, mas como é que o produto Paulo Olavo depende, não é o melhor, mas aí quando eu preciso de alguma coisa, eu preciso um domingo de manhã lá, eu preciso um disco de plantadeira, eu vou lá, ele me arruma, digamos assim. Enquanto que às vezes tem o outro que nem a porta abre, entendeu? Então, eu acho que isso falta para essa gurizada hoje, esse envolvimento maior no negócio, né? Então, eu diria que seria se dividir isso, não que o cara precisa estar 24 horas ligado, por exemplo, mas se dosar um pouco isso, com certeza vão ter muito mais sucesso do que a gente tinha, porque essa parte de tecnologia, principalmente, a gente fazia meio que na marra, né? E eu faço até hoje, particularmente eu não gosto muito. Faço às vezes porque preciso e tal, mas é uma parte às vezes que a gente tem um pouco de aversão, né? Então tem mais dificuldade comparado com um gurizão, por exemplo, aí que já sai ali mexendo e programando e né, tem muito mais facilidade, né? Então eu acho que é basicamente isso, né? Pelo menos assim, do meu ponto de vista, o que eu vejo é essa questão de ter mais aproximação, de ter mais comprometimento com o todo do negócio, às vezes não só ir lá oferecer ou fazer a venda e virar as costas e tal, né? E hoje tem muito disso, né? Muita frieza, às vezes, do negócio, né? Eu acho que não funciona assim. As coisas, para ter continuidade, ter sucesso, tem que ter um pouco mais de envolvimento nas coisas, né? E comprometimento com as coisas também. Eu acho que é assim que funciona, né? Paulo, obrigado por compartilhar esses momentos, essa sua trajetória. Muito bacana, espero contar contigo aqui na Academia do Agro em outras oportunidades. Muito obrigado por ter disponível o seu tempo para nos atender. Sei que você está no momento também agora de descanso, aproveite bastante. Inclusive tome sol, viu? É vitamina D, é importante para nós. E até a próxima, muito obrigado. Tá bom, Valdir, valeu então. Um abraço para ti, obrigado pela oportunidade aí de explanar um pouco do que a gente pensa e o que a gente viveu, né? Espero que tenha, porque às vezes isso é uma coisa muito particular de cada um, né? Eu sempre fui uma pessoa assim que, para falar de trabalho, de uma coisa profissional da agronomia lá, de um determinado assunto, eu posso falar 2 dias, digamos assim. Agora, para falar alguma coisa particular tua, eu tenho uma certa dificuldade, né? Então, mas enfim, espero que tenha ajudado e que possa ter contribuído para alguma coisa do teu negócio ou da tua atividade, né? Tá bem? Com certeza, com certeza. A nossa audiência agradece esse seu compartilhamento. Forte abraço. Tá bem. Valeu, Valdir. Mentes brilhantes incentivam outras. Crônicas do Agro, com seus especialistas e líderes comentando, opinando e analisando diversos assuntos através da sua ótica e de sua experiência. Seja você o fator multiplicador.
boas práticas, boas ideias. Ele, que ao longo da sua trajetória profissional vivenciou e adquiriu forte experiência em vendas no mercado de insumos agrícolas, principalmente sementes e defensivos, irá comentar sobre os desafios do setor de insumos agrícolas pós-pandemia. Olá! Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre desafios do setor de insumos agrícolas pós-pandemia. Quem é do agro sabe o quanto é dinâmico o nosso setor. Um ano dificilmente será igual ao outro, seja no setor produtivo, da porteira para dentro da propriedade, como da porteira para fora. Desde a aquisição de insumos pelo produtor, tecnologia de produção a ser aplicada e como poderá ser a comercialização de sua colheita, seja ela qual for. Quando se trata de commodities, fica ainda mais difícil, pois as variações de preços, oferta e demanda são mais difíceis de se prever, tornando mais complicado o planejamento, pois o mercado é quem dita as regras e os preços. Tudo é baseado em histórico e estimativas feitas por órgãos especializados para que os produtores e comercializadores tenham um norte para o seu planejamento. Com a pandemia do coronavírus, o setor de distribuição de insumos teve um ano bastante atípico, pois os contatos físicos foram menores entre fabricantes e distribuidor, pois as recomendações do Ministério da Saúde eram de distanciamento social. Com isso, uma nova modalidade de trabalho foi desenvolvida, pois o contato era pouco presencial, originando uma relação de maior confiança entre as partes, pois estava mais raro o olho no olho na hora dos fechamentos dos negócios. Mesmo assim, os negócios aconteceram e as relações entre fabricante e distribuidor tiveram que se adaptar a essa nova realidade. Com isso, muitas parcerias se fortaleceram e outras enfraqueceram, porque mesmo à distância e com a menor quantidade de contatos presenciais, todos tiveram que ser mais eficientes e assertivos para não deixar a parceria esfriar. Pois essa relação entre fabricante e distribuidor é como um casamento, tem que ser alimentado constantemente, pois caso contrário, esfria e acaba em rompimento. Durante todo esse ano da pandemia, esse setor andou dessa forma. Mas agora, com a volta gradativa à normalidade, deveremos estar mais atentos, principalmente para as parcerias que ficaram abaladas ou mesmo aquelas que tiveram menor intensidade de negócios. Porque certamente, se houve um espaço, outro fabricante pode ter dado uma atenção especial que não recebeu do seu parceiro tradicional, e isso poderá causar queda nas vendas desse fabricante se não for feito um bom trabalho de reaproximação presencial para recuperar o tempo perdido do distanciamento da pandemia. Com isso, quando chegar esse momento, quem for mais ágil, mais preparado e mais sensível às necessidades do seu cliente poderá crescer e fortalecer suas parcerias. Bons negócios e boa colheita. Podcast Academia do Agro. Voltando a Iporã aí, aproveitando a região boa de sinal, eu vim escutando o podcast do nosso colega Marcante. No link que ele passou aí, gente, vamos dedicar um tempinho todo mundo aí para escutar, cara. É muito boa. É a nossa geração, a nossa história. E Marcante, parabéns aí, cara. Parabéns pelo que tu construiu, não só a parte financeira de quem começou com nada, mas a família, né, que sempre é um orgulho para todos nós já hoje. Família, filhos criados, trabalhando, tocando a própria vida. E me lembrou, Marcante, a nossa época do ginásio lá em Campoerê, quando nós fazíamos o trabalho junto. Até a título de curiosidade, o Marcante e eu nascemos no mesmo dia e no mesmo ano, dia 21 de maio de 1961. Aí a gente fazia o trabalho e não tinha ir a qualquer hora lá na casa do Marcante fazer o trabalho de aula. Tinha a hora certa e o tempo certo. Ele tinha que vazar. Ele estava falando ali, eu tinha que fazer as atividades dele. Era no posto, era na lavação, no auxiliar de pedreiro, que nem ele falou aí. Ele tinha que estar trabalhando. Então, mas são valores, são tudo coisas que a gente agregou e que aprendeu de casa e
que nem a própria entrevista do Marcante aí fala, tem muitas coisas que hoje se perderam e não existem, não são valores mais, né? E ficou com a nossa geração, não sei se nós não conseguimos passar adiante ou se essa turbulência que a gente vive hoje não nos deu a oportunidade de passar isso para frente, mas se perdeu com nós. Parabéns, Marcante, fantástico, emocionante, muito boa, excelente mesmo, recomendo para todo mundo ouvir aí. Tá bom? Um grande abraço a todos, tudo de bom. Opa, que legal receber essa devolutiva do Sérgio Haas, que foi colega do Lademir Marcante no Colégio Agrícola. Atualmente trabalha na Bayer, lá em Santa Catarina, na área de suínos. Valeu, Sérgio. Obrigado pela audiência, pela preferência. E vamos continuar aí trazendo sempre boas histórias, boas trajetórias, boas inspirações para todos nós que atuamos nesse grande setor chamado agronegócio. Forte abraço! Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!